Bom dia, bom dia, bom dia! Londrina, cidade maravilhosa! Mais uma vez estamos juntos para conversarmos a respeito de assuntos que têm tudo a ver com a comunidade. Quando eu comecei a fazer esse podcast há algum tempo atrás, eu pensei assim, vou falar sobre o que será? Sabe que eu vou falar sobre entretenimento, falarei sobre cultura, moda, esporte, os meus amigos, né? Os amigos dos amigos. Será que eu vou conversar a respeito de Londrina, do Brasil, do mundo? E aí eu acho que com o passar do tempo, um podcast como outras mídias são vivas, né? Elas são interativas, elas se agregam, elas se congregam, elas vão se somando, né? Você vai navegando por tantos assuntos e aí o podcast, acabou não tendo uma característica comum. Não. Ah, Marcão, você só fala de esporte, só fala de cultura, você só fala de política. Não, a gente acabou falando nesses últimos 2 anos de muitos assuntos importantes e relevantes para a cidade de Londrina. Eu descobri muita coisa importante, naveguei por muita história emocionante, descobri amigos aqui com currículos extraordinários e que trazem um benefício gigantesco para a cidade de Londrina. Então, pelas ondas do rádio da 91,7, também você nos assistindo pelas redes sociais, eu tenho hoje um assunto que penso ser extremamente importante, porque uma cidade sem empregabilidade, vamos dizer, fica um tanto quanto mais pobre, mais solitária, mais sozinha. Uma pessoa que não consegue se sustentar, em todo caso, também com seu emprego, também é uma pessoa que fica sozinha, solitária, não é verdade? Às vezes tem um curso superior e não consegue se colocar no mercado de trabalho, às vezes é um menor de idade, às vezes é um sujeito com mais de 50, 60 anos. Então eu tenho muitas dúvidas a respeito de vagas temporárias e oportunidades de emprego. E já adiantando que os meus convidados hoje são para lá de especiais. E eles, se saírem desse podcast com a sensação de que empregamos pelo menos uma pessoa, estaremos felizes, porque a missão dessas 3 pessoas é empregar pessoas, é fazer com que essa cidade fique mais feliz com o emprego, que mais empresas possam ter mais empregados, que mais empregados possam ser mais valorizados, que essa cidade possa ter verdadeiramente grandes oportunidades de trabalho. Pois não, estamos aqui então com Gustavo Santos, ele é secretário do Trabalho, Emprego e Renda. Ele conduz a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Antes, em 2019, o Gustavo foi nomeado assessor executivo de assuntos estratégicos e coordenou o projeto Multirão, cuidando da cidade. Foi vereador de Londrina em 94 e esteve no IAPAR em 95, que conduziu a diretoria administrativa e financeira. Foi superintendente da CESF e secretário de administração de Londrina, simultaneamente, em 98. Foi ainda também o primeiro presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, CMTU, em 2000. Então, o Gustavo passou pela CMTU, passou pela CESF, pelo IAPAR, como vereador, secretário. Grande Gustavo, secretário, como vai você? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, meu querido? Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã. É um prazer enorme. Aliás, já era para eu ter estado aqui umas 3 vezes, mas eu vou falar, hein? Não está fácil essa nossa vida, Marcão. Correria. Quero cumprimentar os outros 2 integrantes desse programa. Nós vamos estar juntos discutindo a questão da empregabilidade, a questão da qualificação. Londrina tem vivido um momento muito especial na área do trabalho, emprego e renda, e nós vamos falar muito sobre isso. Bom dia. Muito bem. Vitor Cunha, gerente regional de relacionamento e atendimento do sistema FIEP, na região norte. Presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina. Olha os caras que estou juntando aqui. Graduação em Administração de Empresas com ênfase em análise de sistemas, pós-graduação em Governança de TIC Senai, pós-graduação em Redes de Computadores e Comunicação de Dados da UEL, pós-graduação em Docência de Educação Profissional e Tecnologia do Senai, carreira profissional desenvolvida desde 98 nos estados de São Paulo e Paraná, com atuação em empresas nacionais e multinacionais na área TIC e educação. Na educação, teve atuação como docente, coordenador de curso e de área, coordenador de educação e gerência regional, sendo na educação profissional e na superior. Bom dia, bom dia, bom dia, Vitor Cunha. Opa, Marcão, bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Daiane, Gustavo, um prazer estar aqui com vocês também.
Vamos bater um papo bacana, falar sobre empregabilidade e a maneira com que a gente consegue, por meio da educação, transformar a vida das pessoas para melhor. Muito bem, educação, emprego, cultura, desenvolvimento, cidade bacana, cidade feliz. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Se tirar um desses apêndices, ele fica um pouquinho mais, né, cambaleante. Essas coisas têm que andar juntas. Daiane Lucas, psicóloga, especialista em desenvolvimento humano. Cara, a pessoa correta, perfeita, certa para esse momento, porque eu tenho um montão de perguntas para fazer com que essas pessoas todas entendam um pouco mais. Às vezes as pessoas têm medo de fazer um currículo, medo de se apresentar, vai tremendo, perde o emprego porque às vezes treme tudo, bate boca, fala, eu fui muito mal na minha entrevista de emprego. Aí no dia seguinte a pessoa é maravilhosa, passou aquela tremedeira toda e ela é empregada. Ela é graduada em psicologia há mais de 20 anos, pós-graduada em gestão de pessoas, especialista em desenvolvimento humano, atua desde 2008 na Admita Recursos Humanos com Gestão e RH, com foco em recrutamento e seleção. Daiane, muito bom ter você aqui com a sua experiência tão graduada e desde 2008 na Admita Recursos. Gente, você conhece Londrina inteira. Bom dia, queridos. É uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite, os convidados também. Vai ser uma honra estar compartilhando com vocês. E realmente, né, que a gente termine hoje com as pessoas entendendo como eu faço para chegar a um emprego, né? O que eu preciso, além da qualificação, além dos estudos, mas como me comportar numa entrevista, como montar um currículo, né? O Marcão falou assim, vai tremendo, né? Daquela tremedeira, mas vai, porque tem gente que não vai para a entrevista. Exato. Né? Então, assim, a ideia é realmente trazer conceitos, trazer princípios, né? Para que as pessoas possam se dar melhor aí nas oportunidades de emprego. Muito bem, começamos com o que significa empregabilidade e como ela pode ser melhorada no mercado de trabalho atual. Vitor, o que significa empregabilidade? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Para mim, empregabilidade é você estar apto, estar formado, estar pronto a ingressar num trabalho. Sabe quando aquela história de que você tem que estar com um ticket na mão para poder montar no trem? E o trem passa várias vezes na frente de várias pessoas. E aí quando você tem um ticket, você está apto para poder entrar no trem, para entrar no metrô, para entrar no ônibus. Então, empregabilidade é você saber que existe uma vaga de trabalho e que para aquela vaga de trabalho tem uns critérios para você poder ocupar aquela vaga de trabalho. Você tem que ter uma competência, talvez você tenha que ter alguma formação específica. A dúvida é, será que você está pronto, você está treinado para poder ocupar aquela vaga? Porque aquela vaga requer uma série de competências profissionais. E aí requer de você fazer um treinamento, entender o modelo daquela vaga e buscar formação profissional ou formação superior ou algum outro tipo de formação para estar apto. Ou então, você entender que você já tem aquela formação e se candidatar à vaga, sem ao menos deixar de levar em consideração a questão comportamental extremamente importante para ocupar qualquer vaga do mercado de trabalho no dia de hoje. Daiane. Isso que o Vitor falou é muito importante, né? Entender o que a vaga exige e o que eu posso oferecer. Empregabilidade está muito voltado para isso, né? Muitas vezes eu quero ser gerente de RH, mas hoje meu currículo é para assistente. Então, assim, eu tenho que galgar, construir, buscar conhecimento para chegar nesse lugar ainda, né? E muitas vezes hoje a gente se depara com candidatos dessa forma. Eu me formei, eu estudei, eu quero tal coisa. Mas, assim, o que você já construiu, né? Que degraus você já alcançou para estar buscando isso? Exatamente. Secretário, quantas vagas temporárias estão sendo oferecidas em Londrina nesse final de ano? O que é uma vaga temporária? Eu percebo que assim, começa um montão de loja a abrir as suas portas. Normalmente as lojas não abrem as portas de forma definitiva, às vezes é só 30, 60, 90 dias. Às vezes aquele comércio dá tão certo que a pessoa abre em definitivo, aquele que entrou temporário acaba ficando trabalhando com mais tempo. Essa vaga temporária, às vezes a pessoa tem uma certa resistência de trabalhar ali, mas se ela trabalhar com uma forma extremamente educada, cordial, capaz, outras pessoas passarão por ali e às vezes até contratarão aquela pessoa perguntando: você trabalha muito tempo aqui? Não, eu sou uma vaga temporária. Terminando aqui, você me procura porque você foi extremamente gentil comigo. Secretário, vagas temporárias em Londrina nessa época do ano aumentam muito, né? Aumenta muito. E é muito difícil a gente falar sobre um número de vagas temporárias, né? Porque para nós, em termos de número lá na Secretaria do Trabalho, ela parece ser um número bastante reduzido, porque a vaga temporária ela tem uma especificidade. Aí a Daiane depois pode complementar ainda isso que a gente está falando, se é que ela concorda comigo, né? As vagas temporárias, elas estão muito ligadas àquilo que já foi feito no passado. Por exemplo, os lojistas, os comerciantes,
eles já têm uma relação com as pessoas que preenchem as vagas temporárias, porque em algum momento elas já o fizeram. Ou tem relação com as empresas, assim como a empresa da Daiane, que acaba tendo também ali uma relação de pessoas aptas, já separadas por setores, né, por habilidades e por competências, para estar atendendo a essas vagas temporárias. Na Secretaria do Trabalho, melhor, pela Secretaria do Trabalho, nós temos um número que chega entre 100 e 150 oportunidades temporárias de trabalho. Mas talvez a Daiane consiga complementar melhor essa relação que os empregadores possuem já com esses temporários que sempre atuam para eles nos momentos que são necessárias essas contratações. Daiane, você tem uma pulsação maior nesse período, né? Verdadeiramente tem mais empresas, mais indústrias e mais empregos temporários de todos os setores que aparecem para você, né? O volume é grande, mas o que acontece? Ouvindo o secretário falando, qualquer empresário que você vá conversar hoje, ele vai falar para você que ele tem uma vaga aberta. Eu tenho uma pessoa, você tem alguém para me indicar? Isso é muito comum, seja do varejo, do serviço, da indústria, todo mundo está precisando contratar. A gente vive um momento de escassez de mão de obra. Então, esse momento dos temporários, a gente tem muito, porque já tem vaga aberta efetiva. Não é que tem temporário agora, o efetivo já está precisando. O temporário começou em janeiro do ano passado. Né? E assim, o que eu tenho dito para as pessoas, Marcão, é uma oportunidade de você entrar, seja no varejo, no serviço, entrar numa vaga temporária, mostrar o seu desempenho, mostrar a sua vontade. E assim, as pessoas que desempenham um bom trabalho num temporário de 90 dias, enfim, é muito difícil que ela não fique na empresa, porque os empresários estão precisando contratar. E é o que você falou, às vezes na minha empresa não cabe, era só um temporário, final de ano ali, mas eu tenho um colega, eu tenho um amigo, eu tenho um cliente que passou e perguntou. Então, assim, a pessoa que desempenhar um bom trabalho, seja temporário, enfim, ela vai ser efetivada. No fundo, o temporário é quase como uma vitrine de si mesmo, né? Então, a grande inteligência não, vá bem, vai com a roupinha bem passada, cabelinho bem cortado, bem que cabelo não é a minha grande virtude, né? Mas vai com o cabelinho bem cortado, aciado, atenda bem as pessoas. As oportunidades na minha vida apareceram exatamente quando eu estava fazendo coisas indiretas. Eu trabalhava com uma pessoa e atendi muito bem uma outra pessoa. Essa uma outra pessoa falou, cara, eu gostei de você, da sua forma simpática, atenciosa. Eu penso que os empregos são a grande vitrine de todos nós que estamos nos colocando no mercado, né? Querendo ou não, empregabilidade tem a ver com isso, né? Comportamento também, né? Sim, e realmente, como é que o emprego temporário ele acaba sendo uma vitrine? Porque você vai ocupar aquele trabalho por um período específico. O contrato temporário tem data para começar e tem data para terminar. Isso é feito um acordo entre o empregado e o empregador. E, logicamente, que aquele que está empregado, ele pode se exibir de maneira positiva naquele emprego. E dependendo das habilidades, dependendo das competências que ele tiver, do comportamento que ele tiver e principalmente das entregas que ele fizer, ele está numa vitrine. A chance dele ser contratado, do empregador ver ele com bons olhos e aquele resultado ser positivo, um comportamento adequado à função que ele está fazendo, adequado, enfim, à sociedade como um todo, a chance dele conseguir um emprego efetivo, isso aumenta de maneira... Não é só o currículo debaixo do braço, né? Não, não é só não. Eu entendo o trabalho temporário como uma oportunidade para um trabalho definitivo, para um cargo indeterminado. E às vezes a pessoa não tem experiência, é um primeiro emprego, alguma coisa assim, e quando é temporário, o crivo é menor. Os critérios de seleção muitas vezes são menores, porque é só 90 dias, é só temporário, né? E aí a pessoa nunca trabalhou como vendedor, mas aí ele recebe uma oportunidade e mostra que ele é um bom vendedor. Coisa que se fosse uma vaga efetiva, talvez ele não conseguiria. Talvez o empresário quer pelo menos 6 meses de experiência, né? Então é hora de mostrar o que se sabe fazer. E como se virá quando no pedido está escrito exige-se experiência e aquela pessoa tem, vamos dizer, 16, 17, 18 anos ou até seus 20 anos, e aí a pessoa não tem aquela experiência, né? Como é que eu consigo provar que eu tenho vontade de trabalhar naquele cargo, naquela empresa, e ali falta experiência? Convence o RH? Ou escreve tenho, chega na mente e fala, olha, eu não tinha. Não. Nunca, né? As máscaras caem uma hora ou outra. Na hora, não, acho que no primeiro momento, né? Você conhece fazer isso? Conheço. Chega lá, o cara fala, cadê que você conhece? Eu tentei, não consigo, né? Não dá. Ô, Marcão, não se sustenta, né? Tem experiências que a gente pode ajustar.
Tem conhecimentos que não tem tanta experiência, mas para essa função até dá. Agora, tem conhecimentos que exigem uma experiência, né? Você não vai botar, vou dar um exemplo bobo, mas um cirurgião cardíaco que acabou de se formar, você não fica com medo? Sim. Porque ele precisa de uma... Por isso que tem a residência, por isso que a formação de um médico é tão grande, né? Mas tem ocupações que a gente consegue ceder eu vou ceder nisso, né? E flexibilizar algumas coisas. Então, assim, eu costumo brincar que um recrutador bem treinado, ele consegue identificar essa vontade, né? Eu amo quando eu vou fazer uma entrevista e o candidato tem brilho no olho. Né? Independente da experiência. Eu falo, muitas vezes tem vagas que são sigilosas, enfim, depende do processo, mas tem vagas que o candidato sabe onde é a empresa que ele vai trabalhar. E o candidato senta para mim e fala assim, eu já entrei no site, eu conheci um pouco da empresa. Isso é vontade, isso é brilho no olho. Você tem razão. Eu já fui contratado em situações que às vezes a pessoa senta na sua frente, ela não sabe o que a empresa faz. Mas você está pedindo que emprego? Não, mas eu estou me oferecendo. Cara, mas você não sabe para quem você vai trabalhar? Você não sabe a história da empresa, missão, visão e valores da empresa? Não, eu não li. Eu penso que 50% desse candidato, dessa pessoa, não tem tanto interesse assim, não é? Ou não se preparou. A pessoa que vai para uma vaga numa indústria e não sabe nem o que a indústria produz, né? Claro que se a pessoa não souber qual é a empresa, ok, a gente entende. Mas a partir do momento que ela sabe o que é a empresa, pelo menos entender o que essa empresa produz, né? O que eu vou trabalhar com o que lá dentro. Exato. Ô, Vitor, a formação superior, ela impacta verdadeiramente a trajetória de um profissional no mercado de trabalho? Ou formação superior tem a ver com experiência? Acabei de me formar. O mercado de trabalho, ele às vezes exige, a Daiane comentou isso, exige um pouquinho mais de experiência. O que faz esse profissional que sai da universidade tem um curso preparatório? Porque às vezes o cara sai um bom advogado, um bom médico, um bom arquiteto, um bom administrador, mas ele não sabe como trabalhar, porque ele passou 4, 5 anos só estudando. Na hora que ele sai para o mercado de trabalho, ele não sabe se ele vai montar uma clínica, se ele vai ser sócio de alguém, como que ele se apresenta. E aí? Marcão, você sabe que eu sou um defensor da educação. Então, para mim, e acredito para a grande maioria das pessoas, a formação, seja ela de nível médio, seja ela de nível profissional ou de nível superior, ela é sempre importante, ela é sempre um diferencial no currículo de qualquer profissional. Fato é que existem uns níveis de formação, como o próprio nome diz, né? Vou formar educação básica, educação média. Então, primeiro ao 5º ano, 6º ao 9º ano, depois formação ensino médio, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Formação profissional, normalmente é um curso técnico que dura de 1 ano e meio a 2 anos. E educação superior, com os cursos de tecnologia, são os tecnólogos, ou os cursos de engenharia e alguns outros cursos do setor. Falando um pouco de experiência, vou falar um pouquinho da metodologia que a gente utiliza lá na empresa que eu trabalho, que é o SESI, o Senai e o IEL. Vou pegar como exemplo aqui os cursos técnicos do Senai. Os cursos técnicos do Senai têm uma metodologia específica de formação por competência. Então imagina a seguinte situação, eu quero entrar no mercado de trabalho, mas eu não tenho uma formação específica sobre eletromecânica. Então eu vou procurar um curso técnico em eletromecânica, por exemplo. E eu não sei nada, e não tem problema nenhum não saber nada. Então como funciona? O aluno, quando entra lá conosco, ele sabe que o curso vai durar 2 anos. Durante a jornada do curso, tem todo o conteúdo básico, um conteúdo intermediário e um conteúdo avançado. Mas nessa jornada do curso, o docente prepara o que a gente chama de situações de aprendizagem. Situações de aprendizagem, como o próprio nome diz, são situações que colocam o aluno num contexto. Então, o nosso contexto é industrial, né? O Senai tem I de indústria. Então, a equipe docente, junto com a coordenação de educação, eles vão para a indústria, escutam as indústrias, principalmente os sindicatos patronais, e trazem para dentro de sala de aula situações reais da indústria. E aí, lógico, a equipe docente com a equipe pedagógica, eles conseguem calibrar essas situações. Porque tem situações básicas, situações médias e situações complexas. E essas situações são encaixadas no plano de curso, dentro, como eu disse, das situações de aprendizagem. O grupo de alunos começa a resolver essas situações. E aí, como a formação é por competência, o aluno se torna o protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, tem uma indústria que está com dificuldade de medição. Medição é um tema básico na indústria. Na aula de metrologia, do curso técnico em eletromecânica, ele aprende a medição. A equipe docente cria um contexto de um problema na indústria e traz esse problema para a sala de aula para que os alunos possam resolver. Só que não é uma simples solução. É um contexto real trazido para a indústria, colocado em sala de aula, e por isso que a gente diz que a nossa sala de aula ela é especificamente a indústria. É um espelho da necessidade do mercado. Eu posso dizer que é o mercado de trabalho. A gente consegue refletir a indústria dentro da sala de aula, dentro dos nossos laboratórios, porque o aluno resolve o problema.
E aí, sendo ele o resolvedor, seja de maneira individual e de preferência de maneira coletiva, ele resolve aquele problema e ele vai avançando no curso conforme as soluções. A equipe docente vai dando feedback momentâneo, específico, dizendo, olha, vai por ali, vai por aqui, ou colocando ele em situação de desafio mesmo, né? Para que ele sozinho, imagina na indústria, aconteceu um problema, eu estou sozinho, ou a minha equipe está sozinha. Não vai ter o professor, né? Ele se torna o protagonista. Ele é o responsável, autorresponsabilidade, né? Ele é o responsável enquanto contratado por resolver aquela demanda. E isso vem para a sala de aula. Eu dei o exemplo aqui de curso técnico, mas lógico, no ensino médio, e lá nós temos o Colégio SESI Internacional de referência, e também a Educação Superior com o Unisenai, todos os cursos seguem metodologias de formação por competência, colocando o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, trabalhando o protagonismo do aluno, mas sabendo resolver as tarefas em grupo, principalmente resolvendo e solucionando as demandas da indústria. Porque, caso contrário, você tem um ensino antigo, com professores antigos, e a necessidade do mercado é outra. E a necessidade de nós, consumidores, amigo, fica cada vez mais pontual, não é? Nós sabemos o que a gente quer mesmo. Antigamente, não. Antigamente, você assistia uma novela para você ter um gosto pessoal. Você ia no cinema. Se o cara fumasse, você fumava. Se o cara pegava um jet ski, você pegava um jet ski. Se o cara usava um tipo de roupa, você usava um tipo de roupa. Você era conduzido a um gosto, você era conduzido a um consumo, dependendo de pessoas que você assistia. Vocês lembram disso? Né? Hoje não, hoje o consumidor, cada um parece que está em 10 pessoas, você tem 10 gostos diferentes, 10 comportamentos diferentes, e o consumidor está mandando. Nós todos temos opiniões pessoais. É por isso que o mercado de trabalho tem que se adaptar a tudo isso. E como encontrar tudo isso, né? Como elaborar um bom currículo, hein, Daiane? Como você faz para me ajudar a conquistar meu emprego dos sonhos, sabendo que cada vez mais recursos humanos também utilizam de grandes ferramentas, até psicológicas, né? Sim. Quando você olha para uma pessoa, eu tenho certeza absoluta que você está olhando ali a forma com que ela sentou, que ela entrou, que ela está se comportando, se fica no celular, se não fica. Não só o currículo, papel, história, mas o comportamento humano vale a pena ainda ser analisado? Com certeza, e a gente trabalha para isso, né? Por isso que chama processo seletivo. Não é uma entrevista, é um processo seletivo, né? Hoje tem muito processo seletivo online, então algumas coisas a gente precisou se adaptar com a pandemia, aí a gente precisou de novas formas de avaliação de perfis, enfim, mas nada tira a assertividade de um bom olhar, né? Um bom recrutador, uma boa pessoa conduzindo uma entrevista para poder identificar aspectos que às vezes ficam nas entrelinhas, né? Então, como se destacar? A primeira coisa é, assim, a gente ouve, pro perfil mais jovem, o Vitor, que tem bastante aluno lá, é muito fácil, né? Eles são muito despojados, eles conseguem, eles entram, eles usam. Às vezes, para quem é um pouco mais maduro, quem já a gente está aí num momento de seleção que várias empresas que a gente passa na frente, você vê lá, 50 a mais, né? As empresas estão contratando muito esse perfil. Só um minutinho. É muito importante isso, desculpa te incomodar, fazia parte também das minhas dúvidas, das minhas perguntas. Começam-se a contratar pessoas 50 a mais no mercado? Muitas vagas 50 é mesmo? a mais. Sensacional. Mas vamos, né, separar esse para o segundo momento. É uma pergunta muito especial. Mas assim, pensando em elaboração de currículo, porque quando a gente pensa num público 50 a mais, o que a gente ouve deles, mas eu não sei preencher online. Mas eu não sei mexer na internet. Né? Porque hoje muitos processos seletivos são assim, são online. Como é que eu vou fazer o currículo? Antigamente, o pessoal aí de antes, né, de 1980, um pouco antes, existia um formulário. Você ia nas agências de emprego, enfim, você preenchia com uma prancheta o currículo. Tinha lá para você preencher. Hoje isso não existe mais, né? Mas a gente tem modelos aí, seja na internet, a gente tem sites de apoio, onde você entra, preenche, tem um PDF que você pode baixar o currículo pronto, um modelo pronto, né? O que eu coloco que é básico no currículo, né? A primeira coisa, quando o recrutador pega um currículo, ele vai bater o olho na organização. Então tem que estar alinhado, as margens, o tamanho da letra, né? Eu costumo brincar, não precisa a gente encher de flor, botar letra colorida, vermelha, amarela. Não é esse o objetivo. Eu sempre digo que o currículo, ele é um documento. E como um documento ele deve ser tratado. Né? Se a gente pensar onde estão os nossos documentos, guardados dentro de um saquinho na carteira, CNH, enfim, eles ficam guardados. Né? Eu, nesses 20 anos de recrutamento e seleção, aí eu brinco que eu já recebi todo tipo de currículo que você imaginar. Desde currículo amassado, dobrado, molhado, enrolado, encadernado, enfim, todo tipo de currículo. Né? Então, assim, cuidado com o documento. Né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista com uma moça e ela chegou com o currículo, coitada,
detonado, né? Só que era um dia de chuva. E ela falou assim, olha, eu desci do ônibus, estava chovendo, eu tentei esconder mas molhou. Então, assim, o currículo não estava bonito, né? Mas ela justificou o porquê daquilo. E eu já recebi currículo sujo, enfim. Então, assim, a apresentação começa desde o papel que você está entregando, desde o currículo que você está entregando, né? Já mostra um pouco da sua organização. Às vezes, eu não consigo escrever muito bem. Tem dificuldade no português e tal. Pede para alguém ler seu currículo. Você consegue conferir se está com algum erro de digitação, algum erro de conjugação verbal, enfim, porque é muito feio pegar currículo com erro, né? Então, peça ajuda. Veja sites que têm modelos de currículo pronto, né? Isso é o básico. Esse é o beabá, né? É o básico. Eu ainda tenho uma opinião particular e pessoal em que às vezes a gente não consegue chegar nos 50 a mais, porque verdadeiramente baixar PDF, baixar qualquer ferramenta, eu sei disso na prática e entre os meus amigos e as pessoas em que eu atendo na agência. Eu ainda sou do tempo de fazer o seguinte, deixar lá em alguns lugares cartazes dizendo, eu preciso de emprego, por favor, liga nesse telefone. Infelizmente, a gente ainda tem muita gente que tem, exemplo, LinkedIn é uma ferramenta interessantíssima. Se esquece 50 a mais. Esquece. Nós vivemos numa bolha bacana, porque a gente trabalha entre pessoas que têm uma mentalidade legal, bacana. Instagram, um pouquinho menos. O Facebook seria uma ferramenta muito legal, porque 60, 70 estão no Facebook, né? Mas eu ainda sou do folder para essas pessoas, sou do cartaz e sou de panfletagem. Chegar em lugares com panfletagem. Eu vou compartilhar uma situação bacana que me fez lembrar aqui agora do curso lá no Unisenai, né, na educação superior. O que aconteceu? Curso de engenharia mecânica. Então, uma pessoa de 50 a mais fez matrícula. E eu lembro que no começo do curso, na hora de fazer matrícula primeiro, né, ele relatou uma certa preocupação com a idade da turma. E lá não tem idade, lógico, tem os critérios de idade em relação à legislação nacional, mas se vem uma pessoa de 80 ou vem uma pessoa de 30, para a gente é um aluno a mais, um aluno que vem fazer o curso e a dedicação da equipe com esse aluno é a mesma, independente da idade. Mas o que aconteceu foi um fato muito interessante, né? Foi uma turma que começou um pouco mais bagunceira, assim, uma turma um pouco mais, vou dizer, um pouco mais agitada. E sabe que chegou um momento que o colega lá, que tinha 52 anos na época, ele relatou essa dificuldade com informática. E aí a turma, um grupo de alunos, eu vou dizer que, não vou falar adotou, mas talvez não seja essa a palavra. E aí foi ensinando para ele essa questão de tecnologia que para ele não era tão familiar. Sensacional. Ele usava, mas não era familiar. Mas aconteceu uma situação de devolução. E aí uma questão de devolução, talvez na ajuda com a turma, na questão comportamental. Porque era uma turma mais agitada. E a pessoa de mais idade em relação àquela turma, que tinha uma média ali de 26, 27 anos de idade, e um perfil um pouco mais agitado, né? Quando essa pessoa de mais idade, com mais experiência de vida, começou a conversar com essas pessoas, a gente percebeu que as coisas foram se aquietando. E aí foi um complemento. A equipe ajudou ele em relação à tecnologia, e ele ajudou a turma em relação ao comportamento, com a experiência de vida e aquilo que ele pôde compartilhar. Foi bonito de ver acontecer. Olha que interessante. E eu concordo plenamente com você. Essa soma das experiências, né? Eu tenho uma fala, eu já comentei isso algumas vezes, o avião que cai, não é literalmente, mas apenas de uma forma não literal. O avião que cai e o avião que não cai, né? O avião que cai é o avião velho com piloto novo. O avião que não cai é o avião novo com piloto experiente. Por quê? Essa soma que você conseguiu fazer na sala de aula, isso é perfeita. É perfeita. Porque ele, um pouquinho com mais experiência, ele observou os jovens que são nativos digitais, né? E a molecada nativa digital, com ele, se for um cara gente boa, cara, esse cara navegou na internet um monte aprendendo com essa molecada, né? Se a gente pudesse ter essas outras experiências, eu concordo plenamente que a soma entre os mais novos e os mais velhos, os mais experientes e aqueles sem experiência, eu acho que é a conjugação e é a forma mais correta da gente ter no mercado de trabalho pessoas que vão entrar numa loja, as meninas estão vendendo pelo WhatsApp e aquela vendedora velha vai só no bate-papo. Ela não tem como concorrer. Agora, se eles unirem as duas coisas, eu acho que é o caminho, não é verdade? Muito bem. Amigos, estamos saindo para o nosso pequeno intervalo comercial. A gente já volta aí com esse bate-papo para lá de interessante. Vagas temporárias e oportunidades de emprego e muito mais com Gustavo Santos, Vitor Cunha e Daiane Lucas. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com oportunidades de emprego, vagas temporárias e o emprego, renda na cidade de Londrina. Amigos, vocês dois têm muita experiência,
os empregos que estão desaparecendo, né? Tem alguns empregos que já não existem mais, né? Quando eu entro no elevador, no centro da cidade, aqueles elevadores bem antigos, tem aquela cadeirinha do lado que era um ascensorista, né? Uma pessoa, muita gente não sabe, ela perguntava para você, qual andar? Você falava, o terceiro. Ela, pim, ela só fazia aquilo. Aí ela subia e descia e me disseram que era uma pessoa que ficava muito triste, porque ela subia com você na metade da história que você estava contando para alguém, aí você descia no elevador e não sabia se morreu, se casou, se foi para algum lugar. Então a pessoa só ficava com um pedacinho das histórias da vida inteira. Um amigo falou para mim, uma vez eu subi o prédio da CIL. Tinha um ascensorista, ele ia junto. Há muito tempo atrás ele ia junto, né? E um dia, quando eu subi com ele, bem que assim é o primeiro andar. Eu falei, o que é do seu emprego que você disse para mim que é interessante? Ah, interessante que eu fico aqui, é bem tranquilo, não preciso andar, eu tenho uma certa dificuldade. Ah, tá bom, perfeito. Mas o que é triste? Eu falei, o fato que às vezes a história é tão interessante com duas pessoas conversando, 15º andar, eu vou lá, tal. Quando a história está quase acabando entre os dois, ele desce e não completa a história. Ele só ficava com parte da história. Mas além do ascensorista, quais são essas profissões que vocês percebem que está acabando no mercado de trabalho que recorre a vocês? Eu diria que assim, a busca por profissionais de mão de obra técnica tem diminuído bastante, né? Os jovens saem do ensino médio querendo um curso superior, né? O Vitor está aqui lá no Senai e pode passar para a gente exatamente isso. A procura por ensino superior é muito maior do que o ensino técnico. E aí a gente tem mão de obra sumindo, né? Então, mão de obra técnica, soldador, serralheiro, marceneiro, açougueiro, padeiro, são mão de obra técnica, jardineiro e por aí vai. Que vai chegar uma hora que isso vai acabar, né? Onde a gente vai formar jardineiros aonde? Né? A gente Exato. tem os paisagistas, a pessoa vai lá, monta o projeto do jardim, legal. Mas e o cara que vai lá fazer o buraco, cavucar e ser o jardineiro, que vai pôr a mão na terra? São profissões que estão acabando. Entendi. Né? O soldador é um exemplo, a gente tem vaga. E aí o Vitor pode complementar muito isso. E cadê os candidatos? Verdade, como atraí-los, né? Fato é que existe muita vaga disponível para soldador e poucas pessoas qualificadas, porque os cursos de soldadores que a gente oferta aqui no norte do Paraná, nas nossas 4 unidades, eles sempre fecham de imediato, com 15 ou 20 alunos. Mas fato é que a demanda, a procura por esse tipo de profissional, ele é tão grande que as pessoas que acabam se formando e se especializando, eles conseguem emprego rapidamente. E olha, é uma profissão que requer um cuidado gigante, porque indiretamente ou diretamente ele acaba cuidando de vidas, porque imagina um soldador que vai fazer um barracão lá de alguns, 10, 15 metros de altura. E debaixo desse barracão vai ter 200 pessoas, 100 pessoas, ou vai trabalhar um grupo de 10 pessoas. Se acontece alguma coisa com esse barracão por uma falha de solda, imagina o grau de responsabilidade desse soldador. Então, olha só que interessante como é importante a formação para um processo correto de solda, para que o profissional tenha ciência de que ele, indiretamente, e de novo, diretamente, né? Ele é responsável por um grupo de vidas que vai estar futuramente debaixo daquele barracão. E aí, por isso que a formação, aí seja ela profissional no caso, né? Mas ou de nível médio ou de educação superior, ela é sempre importante para a formação, conectando com aquilo que eu disse anteriormente. Por falar anteriormente, você participou nessa última sexta-feira de pautas discutidas pelo Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Como elas vão impactar a economia local em 2025? A gente, na sexta-feira pela manhã, ocorreu a Conferência Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. E nessa conferência participam o Poder Público, né, a gestão municipal, participa um grupo de pessoas que representam os empregados e um grupo de pessoas que representam os empregadores. Mas ali a pauta ela é comum para todos. E a pauta dessa sexta-feira, e vai seguir essa pauta pelos próximos 4 anos, é o senso de responsabilidade do jovem na relação com o mercado, emprego e renda. E muito conectado com a parte comportamental. Então, como que eu, por meio das minhas técnicas aprendidas nos diversos cursos que eu faço, vou me comportar durante o meu trabalho? Como que o meu trabalho vai impactar a renda da minha família e, logicamente, a renda ou a economia daquele local, ou daquela cidade, ou daquele bairro de onde eu moro? Então, é isso que vai acontecer. Esse tema vai permear o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda aí nos próximos 4 anos. O ano passado, outubro, ali a gente fez uma palestra sobre isso.
E a gente trouxe alguns alunos do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e alunos do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. A gente teve aproximadamente 50 pessoas participando. E trouxemos alguns palestrantes. A Daiane foi uma das palestrantes que falou justamente sobre isso para nós. E aí a gente teve diversas pessoas, e aquelas pessoas que participaram, como eu disse, a maioria adolescentes entrando na juventude, fizeram perguntas sobre isso. Foi um momento agradabilíssimo, era para acabar em 1 hora, a gente ficou 2 horas lá batendo papo, e a gente percebeu que isso é um tema quente e que desperta o interesse do jovem na sociedade atual, e por isso a gente vai levar esse tema pelos próximos 4 anos, com o objetivo sempre de trazer esse senso para que a juventude como um todo, ou a sociedade como um todo, saiba do grau de importância do trabalho, emprego e renda na sociedade como um todo. Eu tenho uma pergunta de $1 milhão, né, para a Daiane, porque é a pergunta mais comum do mundo, né? Como é que está o comportamento do jovem no mercado de trabalho? Pode chorar ou não? Porque, cara, todo mundo discute isso em todos os setores, né? É um novo jovem, ou é que nós estamos cada vez mais conectados? Nós éramos assim? Será, hein, Vitor, que quando nós tínhamos mais cabelos, nossos cabelos eram pretos, né? 20, 30, 40 anos atrás, nós éramos os mesmos jovens, um pouco mais irresponsáveis, a gente era mais molecada e agora a gente vai ficando um pouco mais velho, mais irritante e a gente não consegue ver o jovem da mesma forma que nós fomos jovens? Ou verdadeiramente, minha amiga psicóloga com tanta experiência, o jovem hoje em dia, eles estão tanto quanto desapegados à responsabilidade? É cultural. As gerações, à medida que vão se passando, surgindo novas gerações, os comportamentos vão mudando. Isso é natural acontecer. Não quer dizer que nós, na nossa idade, estávamos certos e hoje eles estão errados. São situações diferentes, gerações diferentes. Mas uma coisa que eu sinto falta, e pode até ser uma questão particular minha, é da importância do trabalho, né? Os jovens hoje, muitas vezes, vêm, eu tenho que trabalhar, né? Cara, trabalhar é gostoso, você ser produtivo é bom, sabe assim, você batalhar, se dá duro e é difícil e tal, mas quando você conquista, eu consegui entregar um relatório, consegui fazer uma solda bem feita, isso é bom e muitas vezes isso está se perdendo com essa juventude, né? Eles só pensam no lado bom do trabalho. E, queridos, cá entre nós, temos aí pelo menos 20 anos, 30 anos trabalhando, é sempre bom trabalhar? Tem dia que é difícil. Sim. Né? Eu vou dizer, muitos dias são difíceis. Acho que a maioria deles são difíceis. Um professor que falava assim, na época da juventude, né? Tem dia que você vai acordar e vai chutar o pinico e vai pisar no rabo do gato. Então nem todo dia você vai estar bem. Não é? Tem dia que eu chego em casa sexta-feira, eu falo pro marido, segunda-feira eu não vou mais. A minha demissão, você que vai lá pedir, eu nem vou. Aí segunda-feira, 8 horas, a gente tá lá trabalhando, né? Enfim. Então, assim, é resgatar o interesse pelo trabalho, o interesse por ser produtivo. É claro que a gente tem que ter, e hoje essa geração preza muito pela qualidade de vida, pelo bem-estar, pela saúde, isso é fantástico, mas isso precisa estar junto com o trabalho, né? Então, Marcão, eu costumo dizer para os meus filhos, costumo dizer para as pessoas mais próximas, que uma grande habilidade que o jovem precisa desenvolver hoje é a comunicação. Saiba falar. Saiba se apresentar, saiba mostrar proatividade. É meio caminho andado, né? A gente falou a questão da experiência. Se eu vou fazer uma entrevista com um jovem, primeiro emprego, ele nunca fez nada, ele saiu do ensino médio e foi fazer emprego, mas ele fala bem, ele sabe se apresentar, ele tem energia na voz, ele já tem 80% de aprovação. Não serve só escrever pelo WhatsApp? Abreviado ainda. Abreviado? Aí ele consegue se comunicar. Então, assim, na nossa época... Eu estava conversando isso com uma amiga esses dias. Na nossa época, para a gente conseguir uma boa oportunidade, seja de estágio, de emprego, enfim, você tinha que ser muito bom. Você tinha que ter as melhores notas, você tinha que ter inglês, você tinha que ter um espanhol intermediário, você tinha que ser muito bom para você se destacar. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira entrevista de emprego que eu fui fazer, tinha mais 15 psicólogas dentro da sala. Então, cara, você tinha que ser muito bom para você se destacar. Hoje, se você falar bem, você já se destaca. Né? E hoje eu não consigo encher uma sala com 15 bons currículos. Olha só. Né? Então, em todos os segmentos. Em qualquer segmento. Na sua profissão, as pessoas procuram por vagas, desde alguém que você vai indicar para uma alto cargo, um salário com mais de 3 dígitos, como também uma mão de obra mais simples, não é? Sim, eu atendo todo tipo de vaga. Desde vagas operacionais, vagas de jovem aprendiz, de estágio, como vagas de executivos. Né? Então, tem muito executivo procurando vaga em Londrina? Muito. Né? E muita gente de fora que procura vir para cá também, né? Então, tem bastante vaga para Londrina atrai muita gente para vir para cá, né? Essa cidade atrai de todas as formas, né? Mas eu penso que Londrina... Você é nascido em Londrina, Vitor? Não sou nascido em Londrina, mas mudei para cá em 2005 e já me considero um londrinense nato. Onde você nasceu?
Eu nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo, do lado de Ourinhos, fica 2h30 de viagem daqui. Você tem cara de ser São Paulino. Eu sou São Paulino. Acertei, cara! É um cara comportado. É verdade. Polido. Diferente que eu sou corintiano, meio deslachado, assim, meio largado. Você nasceu onde? Eu só nasci em Maringá, mas só fui nasci e voltei. Não, fica preocupado, tá tudo 4 certo. dias já estava em Londrina. É mesmo? Só fui nascer e voltei. Nasceu e voltou. E aí você comentou a respeito dessa preocupação dos empresários, né? Mas também é uma preocupação de, às vezes, contratar, e essa pessoa que é contratada com currículo, depois o comportamento não acompanha. Existe uma máxima que a gente fala que a gente contrata papel e demite pessoas. Né? Então, no currículo, faz tudo, aceita tudo, na entrevista de emprego é perfeito. Quando começa a trabalhar, aí vem os comportamentos. Contratar caráter e treinar habilidades também vale? Vale. É muito mais fácil, né? Moldar caráter é muito difícil. É minha máxima, porque normalmente, particularmente, eu contrato pessoas que eu percebo que têm estabilidade emocional, que têm valores como pai, mãe, religião. Desculpa, sou careta. Sou bem convencional quanto a isso. E aí, eu percebo, cara, eu não sei fazer esse tipo de trabalho, mas eu percebo que a pessoa quer aprender. Então, eu contrato caráter e treino habilidades. Porque não adianta o cara vir com várias habilidades, chega ali, o cara não tem um caráter, não tem comportamento, não tem equipe não tem senso de equipe para trabalhar, não adianta nada. Ética, pode ter né? ética, não tem nada disso. Amigo, cursos com maior procura lá, você que é um cara que está com a mão no chão de fábrica, você está percebendo o que está acontecendo na nossa cidade. Passa muita coisa pelas suas mãos nessa cidade com a questão emprego, né? Vamos lá. O sistema, né? O sistema indústria, como o próprio nome diz, ele tem foco na indústria. Então, na unidade de Londrina, a gente tem aqui 3 linhas de curso. Então, existe uma grande procura por curso de ensino médio. Aqui nós temos o Colégio SESI Internacional de Referência, que oferta cursos de 6º ao 9º ano, e ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. O fato é que o colégio ele é internacional, ele é bilíngue, né, inglês e português. E aí, para o ensino médio, é integrado o colégio técnico. Então, imagina você fazer o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, bilíngue, no nosso Colégio SESI Internacional de Referência, e terminar o 3º ano com uma formação técnica, porque o Senai está integrado ao SESI na oferta do ensino médio. Então, existe uma grande procura. Isso, lógico, eu falei no começo, né? Também existe o ensino médio com Fundamental 2, que existe uma procura. Vou voltar um pouquinho no assunto da questão de uma idade ajudar a outra, né? Os cursos do Colégio SESI, do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, a gente chama de interseriado. Os alunos de 6º e 7º ano ficam num conjunto e os alunos de 8º e 9º ano ficam num conjunto. Justamente para a troca de algumas experiências e a troca de idade, embora seja próximo, né? Mas do 7º para o 8º e 8º para o 9º dá uma diferença e elas acabam trocando diversas experiências. Quando a gente vai para curso técnico, existe uma procura grande para curso técnico em eletromecânica, existe uma procura gigantesca para cursos na área de tecnologia da informação e comunicação, que é o curso técnico em desenvolvimento de sistemas e alguns outros cursos que a gente consegue ofertar aqui na nossa unidade, seja da Rua Belém, aquela mais tradicional, que esse ano fez 74 anos, foi inaugurada em 1950, ou na nossa nova unidade, ali no Jardim dos Bancários, que é a unidade Dr. Celso Charuri, e ela começa a operação em janeiro de 2025. Cara, você tocou um negócio muito importante, muito interessante. Os cursos antigamente, eu me lembro, quando as oportunidades de trabalho não eram muitas, alguém falou para mim, vai fazer um curso lá no Senai, né? Eu me lembro. Né? E eram poucos cursos e normalmente eram cursos mecânica, pensa isso 30, 40 anos atrás, né? E depois os cursos eles foram abrindo para essas possibilidades, principalmente o jovem que tem um interesse muito grande de desenho industrial, ele quer fazer vídeo, ele quer entender de tecnologia, de inteligência artificial. E é importante esse avanço do ensino também para essa rapaziada que não fica sem internet agora, né? Marcão, a nossa cidade, lá na década de 70, sofreu a geada e a cidade diversificou a economia como um todo. Acompanhando essa linha de lá para cá, né, o Senai também oferta uma grande diversidade de cursos para conseguir todas as áreas da indústria aqui da região. Então, falando de diversidade de cursos, a gente consegue ofertar cursos na área de manutenção automotiva. Então, o profissional ali, o aluno vai virar um chefe de oficina. Curso na área de tecnologia da informação e comunicação, para atuar na área como um todo. Curso na área de eletrotécnica, eletromecânica. Existem cursos mais rápidos na área de panificação, na área de confeitaria, no setor do vestuário. Então, são 10 áreas do conhecimento que a gente consegue atender. 10 áreas do conhecimento para nível profissional. Além do Unisenai,
na unidade nossa aqui da Rua Belém e da Dr. Celso Charuri, que é a unidade nova, a gente tem aqui educação superior. Pouca gente sabe disso. Mas o Senai, ele também é instituição de ensino superior. Centro Universitário Senai, Unisenai. E a gente na unidade Londrina oferta 4 cursos. 3 de engenharia. Engenharia de software, engenharia elétrica, engenharia mecânica, além do curso superior? Curso superior. O Senai é Unisenai, além do curso tecnólogo em automação industrial. Não, só para essa informação tá bom demais nesse corte maravilhoso, não é verdade? Porque a gente está falando sobre emprego e aquilo que você falou. A educação corre paralelo. Corre paralelo, e seja nos cursos do SESI, fundamental, médio, seja nos cursos do Senai, educação profissional, ou seja nos cursos ofertados pelo Unisenai, todos trabalham com formação por competência. Novamente, né, voltando àquilo que eu disse lá atrás, o aluno como centro do processo de ensino e aprendizado, ele saber fazer, ele sair da profissão com a prática. E aí a gente diz que o aluno sai já com a experiência. Porque a nossa sala de aula é a indústria. Ele sai com a experiência prática, sabendo fazer. Ah, top de linha. Muito bem. Amigos, voltaremos daqui a pouquinho, depois do nosso breve intervalo comercial. Deixa de ser vagas temporárias, passamos a ser oportunidade de grandes empregos, focados também na educação, e a educação propiciando tudo isso. Temos aqui o Vitor Cunha e a Daiane Lucas, porque o nosso secretário, provavelmente nessa manhã, agora que ele estava com a gente batendo um papo aqui pela internet, o sinal dele caiu, provavelmente ele está na estrada e não consegue voltar mais. Mas, em todo caso, a gente aguarda também o secretário para o nosso bloco. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, amigos, nós estamos de volta com o assunto emprego. E eu tenho reunido aqui o Vitor Cunha, a Daiane, o nosso secretário Gustavo Santos, secretário do Trabalho. Ele estava vindo para cá, entrou pelo celular, caiu a ligação, tentou voltar novamente, e aí logo eu volto a bater um papo com ele. E ele estava conduzindo também de forma muito brilhante a explicação, e a gente ficamos órfãos do Gustavo. Mas o Vitor e a Daiane estão nessa vida. Ô Vitor, você está há quanto tempo no sistema? Eu entrei no sistema em 2015, mas comecei a prestar serviço e me encantar por tudo isso aqui em 2009. Já tem 15 tem uma historinha, anos. Já dá para contar uma historinha, 15 anos. Já tem 15 anos, né? Ô Daiane, você tem bastante tempo também, né? Com recrutamento e seleção. De Admita desde 2008. 2008. São quase 20 anos aí, completando quase 20 anos trabalhando vaga com recrutamento e seleção, desenvolvendo pessoas. Por isso que eu falo, já entrevistei muita gente. Tem gente que eu encontro às vezes na rua e falo, eu conheço de algum lugar, deve ser algum candidato que eu já entrevistei. Ou que você reprovou. Fala, lá, Daiane que me reprovou. Tô brincando. Uma saia justa. Saia justa. Viu? Ô Daiane, quais são as vagas que você tem? Quais vagas Londrina está precisando, que estão passando aí pela sua empresa, pela sua capacitação? Marcão, hoje eu posso dizer para você assim, atendemos todos os segmentos, então temos vagas, desde vagas operacionais a vagas estratégicas, vagas de gestão, mas hoje mesmo atendi um cliente, ontem aliás, e ele abriu 70 vagas de auxiliar de produção. Então a gente conversando aqui sobre o Senai, a indústria, então quem tem interesse em entrar na indústria, uma empresa multinacional, líder no mercado mundial, né, que quer construir uma carreira, é só nos procurar. 70 vagas abertas de auxiliar de produção. Olha, e às vezes legal. O jovem o quer falar, mas eu não quero trabalhar de auxiliar de produção. Mas você vai talvez entrar como auxiliar de produção. Né? Você pode construir uma carreira de auxiliar, você passar para técnicos e assim por diante. Né? Então temos essas vagas disponíveis. Se quiserem me procurar, segunda-feira na Admita, nosso site admita.com.br, todas as vagas disponíveis, sem custo nenhum, é só entrar no site, se candidatar, a nossa equipe de RS vai entrar em contato com vocês. Ou, se quiser fazer contato pelo nosso telefone, mandar o seu currículo pelo WhatsApp, 3328-2300. Né? Então, é só manda o currículo pelo WhatsApp, falar, ouvi a Daiane no rádio e estou interessado na vaga. Pode entrar em contato conosco. E vagas que a gente tem bastante também agora no final do ano, vagas para a área comercial. Vendas de todos os tipos. Então, vagas para shopping, vagas para o varejo no centro. Né? Então, vagas para a área comercial, a gente tem bastante vaga também. Né? Então, mas eu sou um vendedor executivo, temos vaga também. Eu sou um vendedor operacional, um atendente de uma sorveteria, temos vaga também. Então, a gente tem todo o perfil de vaga. Entra no site admita.com.br, se candidata e a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. 50 mais. Temos vaga também. Interessante falar dos 50 mais, né? Hoje eu mesmo atendi um cliente, uma vaga, a gente fala até simples, né? Um assistente financeiro, e conversando com o cliente, falando da questão que a gente abordou aqui hoje, da responsabilidade do jovem, esse perfil talvez não tão responsável como a gente, aquém do que a gente busca. E ele virou para mim e falou assim, e se for uma pessoa mais madura?
Falei, opa, olha os 50 mais chegando aí, né? Então, os 50 mais também, né? Temos vaga própria para eles também, então pode nos procurar. A gente fala, hoje é muito comum a gente passar aí nas empresas, a gente vê na porta das lojas tem 50 mais. E por que disso? Eu vejo assim, que as empresas estão entendendo que é um profissional que ainda tem lenha para queimar, né? Ainda tem vontade de estar no mercado de trabalho, tem energia para isso, né? E que são responsáveis, são pontuais, são comprometidos, né? Então tem descoberto um novo nicho onde buscar profissionais para o mercado de trabalho. Eu tenho uma ideia, só ideia, por favor, hein, Vitor e Daiane, vocês são os profissionais, eu sou não o especialista, mas o generalista, tá bom? Ok. Eu imagino pegar as pessoas que têm vontade de trabalhar 50 mais, homens e mulheres, antes do recrutamento, pegar esse sujeito e falar, amigão, só um minutinho, eu vou dar um corte de cabelo para você, um corte mais moderno. Eu vou dar um aro de óculos para você, um aro de óculos mais moderno. Vou fazer sua barba um pouco mais moderninha. Eu vou dar para você uma camisa um pouco mais moderna e uma calça mais moderna. Porque às vezes ele vai, e é verdade, tanto o homem como a mulher, às vezes eles vão desalinhados com o momento. É uma pessoa extremamente capacitada, mas ela está usando uma roupa de 20 anos atrás. Uma calça com a boca muito largona, um sapato muito estranho, às vezes uma roupa muito, não sei, muito diferente daquilo que a gente está olhando, porque às vezes ela está no guarda-roupa. Ele está no guarda-roupa há muito tempo. Ele está em casa há muito tempo. E ela também. Então, minha opinião, eu daria um trato de modernidade exterior. Um cabelo, um óculos, uma bolsinha diferente, uma camisa legal, mesmo que eu tivesse que comprar. Então tá bom. Eu também faria o seguinte, sentaria com essa pessoa, pegaria o celular dela e falar, eu vou passar para você algumas modernidades. O que é uma rede social? O que é um LinkedIn? O que é um Facebook? O que é um Instagram? O que é comprar numa loja eletrônica? O que é você fazer um QR Code? O que é baixar um PDF? E daria ali, entre um treinamento de saber o que é um meme. Ah, o pessoal está comentando com meme. O que é meme? Não é verdade? O que é IA? Não é? Deixar essa pessoa um pouco mais atualizada, como se ela fosse fazer uma grande prova para saber se ela está parada no tempo ou não. Porque às vezes a pessoa ela parou no tempo da modernidade e ela é vista como ultrapassada. E às vezes é um baita de um profissional. Mas o recrutador lá na ponta, ele está te olhando o seguinte, esse velhote, essa mulher são brega, mal vestido. A pessoa não fala, mas ela pensa. Ela não fala. Então essa pessoa que tem um cabedal de sabedoria tão grande, ela está sendo avaliada, porque de repente ela carrega uma pochete do lado. Ela carrega um celular com capinha. Ela vai com a camisa que não usa mais brega. Ou quem disse que aquilo ali não é mais moda? Na minha opinião, muito simples. Eu treinaria essa pessoa, deixaria ela muito bem vestidinha, bacana, legal. E quando ela fosse na frente do recrutador, aquele recrutador não teria a pré-ocupação ou a pré-determinação que aquela pessoa é velha na frente dela. Minha opinião. Porque às vezes eu dou de cara com um amigo meu que tem 50 anos, parece que tem 70, 80. Porque o cara fala, você pegou roupa de onde? Que é do seu avô? Você entendeu? É isso. Então, minha simples opinião. Eu daria um chá de modernidade, porque a experiência na hora do recrutador, ele tem. Ele só não é bem aceito porque às vezes ele está parecendo uma pessoa muito velha. É a primeira impressão, né? É a Exato. primeira impressão. E assim, lá na Admito, o que a gente faz? Não só com 50 mais, o Marcão, mas com todos os candidatos que passam lá, a gente sempre orienta a forma de se vestir, a forma de se comportar, né? É muito comum os candidatos às vezes vêm fazer entrevista para banco, né? E aí fala assim, que roupa que eu visto? Porque ou vai de terno e gravata muito formal, ou vai despojado, e não só para banco, mas qualquer empresa. Olha como o pessoal se veste lá. Né? Uma menina, uma moça que venha fazer entrevista por uma loja de cosmético. Como que uma vendedora de cosmético deve se apresentar? Com o cabelo arrumado, uma unha bem feita. Porque a gente não fala de beleza, a gente fala de apresentação pessoal. Exatamente. E os 50 mais é a mesma coisa, né? Você falando do pessoal tá com uma roupa mais... desatualizado, mas eu recebo às vezes senhores lá de 50, 55 que vêm de terno e gravata para uma vaga operacional, mas na cabeça, a cultura dele é que o emprego é algo muito importante, então tem que ir muito bem vestido, né? Eles chegam lá, doutora, eu falo, não sou doutora, né? Então assim, e eu orientar, falo, olha, agora você vai fazer a entrevista lá na empresa, o senhor está muito bonito, está muito bem vestido, mas não precisa de tudo isso.
né? O senhor pode ir com uma camisa polo, uma calça de saia. Enfim, a gente orienta, inclusive, isso. Porque, assim, o meu objetivo é fechar a vaga, né? Você faz de, fechar a vaga. você faz de tudo para essa pessoa se apresentar bem, falar bem, o currículo bom. A gente fala, às vezes, procure chegar sempre 15, 20 minutos antes, né? O processo seletivo não é só a entrevista, então trate bem a recepcionista, chegue no horário, a apresentação pessoal, a gente passa toda a orientação para os 50 mais também. Exatamente. Sabe que a gente tem um grande volume de eventos aqui na nossa cidade em função do nosso ecossistema Estação 43 pujante que é aqui. E num desses eventos eu estava conversando com um empresário, ele falou assim para mim, Vitor, eu estou contratando 50 mais. E aí no bate-papo ele falou assim, é algo que aconteceu e que às vezes a gente não para pensar. Eu estou com 44 anos de idade, nasci em 80, então enquanto criança eu vivi inflação, né? Depois de 94 veio o Plano Real e isso acabou, eu tinha 14 anos, então entrando aí na adolescência e depois para a juventude. Mas quem tem 50 a mais viveu algo hoje que pouca gente viveu, que é a instabilidade de uma inflação. Imagina como devia ser a cabeça, talvez, de nossos pais, nossos avós, no mundo inflacionário, uma instabilidade total. Imagina o capital intelectual, o poder psicológico que essas pessoas têm e a capacidade que elas têm de orientar aquelas pessoas que são mais novas. Exato. Que talvez os mais novos, pode ter, ele tem uma skill, né? Fez um curso, conseguiu fazer uma atividade prática, mas a questão psicológica envolve jornada de vida. Isso não tem lugar para comprar. Quem tem 50 anos tem uma jornada de vida maior do que a minha de 44, ou quem tem 30, quem tem 20. Então você imagina o poder que essas pessoas, 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais, que seja, quando entra no emprego, ou entra numa indústria, ou enfim, consegue de conhecimento e de competência, não conhecimento, competência não, mas de experiência de vida mesmo. Exato. Transmitir isso para aquelas pessoas que têm menos idade. Exatamente. Tem um filme que conta exatamente isso de uma forma muito lúdica, até abrir aqui, O Estagiário, com o Robert De Niro, que é exatamente isso, é um senhor de 60 anos que está fazendo um curso e vai ser estagiário, e é exatamente isso que ele traz, né? O que eu já vivi, a CEO da empresa desesperada com as decisões e tal, e ele com aquela calma. Eu já tinha passado por tudo aquilo, né? Sim, tudo se resolve, calma. Né? Então, o 50 mais ele traz muito isso para a empresa. Ô Vitor, as indústrias estão conectadas com o mercado de trabalho? Os industriais, os gestores, eles estão olhando para o mercado de trabalho? Porque às vezes você tem um bom produto, né? A indústria, ela é satisfatória, ela vende bem, mas ela entende o mercado de trabalho, que a gente está cada vez mais batendo cabeça para trazer essas pessoas do mercado de trabalho porque, querendo ou não, as pessoas envelhecem, as pessoas se aposentam, as pessoas saem, né? Tem altas tecnologias. A maioria das indústrias tem equipamentos que está tudo escrito em inglês, em alemão, né? E como fazer para adaptar tudo isso? Eu vou te responder com base daquilo que a gente recebe lá no Senai. Então, a resposta é sim, elas estão sim. Na semana passada, inclusive, na unidade da Dr. Celso Charuro do Senai, aqui em Londrina, houve o Fórum Regional da Indústria, na qual diversos industriários participaram, o Poder Público participou também, nós, enquanto sistema, estivemos lá, falando justamente sobre empregabilidade. E aí as pessoas puderam opinar e montar um plano para ação para a empregabilidade. Inclusive lá foi citado o tema de 50 a mais e as oportunidades que as pessoas 50 a mais têm no mercado de trabalho. E agora eu vou inverter. A oportunidade que o mercado de trabalho tem com as pessoas 50 a mais, justamente levando em consideração a experiência de vida dessas pessoas. Imagina a riqueza de tudo isso. Imaginou? Uma pessoa, às vezes ele foi um industrial, não é? Às vezes ele foi com toda certeza um CEO, um diretor de uma empresa. Infelizmente, às vezes ele saiu do mercado de trabalho porque ele faliu ou a empresa dele, sei lá, saiu do mercado. Muitos produtos saíram do mercado. Muita coisa deixou de ser produzida. Né? Você imaginou esse cara? Exemplo, eu tenho amigos meus que eram gestores de videolocadoras. Videolocadora sumiu. Né? O que tinha de relojaria antigamente, relojaria hoje, o celular é uma relojaria. Eu lembro, tem um produto, esse dia atrás a gente estava enumerando os produtos que sumiram e começa lá, relógio, fita métrica, binóculo e vai. Um monte de lupa, o que mais? O celular, máquina de datilografia, máquina de escrever. Vai escrever, máquina de somar. Curso de datilografia. Não é? O que mais? Filmadora, não é verdade? Então, tanto profissionais como equipamentos saíram do mercado. E essas pessoas com experiência podem ser adaptadas. Né? Eu tenho certeza absoluta que essa mão de obra, não o problema, né? Mas vocês dois, Vitor e Daiane, eu penso que é o momento do jovem se adaptar. Nós entendemos um pouco mais essa mão de obra jovem que nós estamos precisando. Porque o de meia idade para frente parece que a gente até se acomoda bem. Né? E o que fazer com esse jovem? Não é verdade?
fazer com que ele seja atraído. Agora você vai ter uma oferta de curso com valores interessantíssimos para atraí-los também, não é? Então eu vou falar sobre essas oportunidades. Então a unidade de Londrina aqui do Senai está ofertando cursos técnicos e com uma promoção gigante agora, a gente está chamando de Best Week, que é de hoje até sexta-feira da semana que vem. Então são cursos técnicos, são 3 modalidades, né? Vou falar primeiro do curso técnico que está exclusivo para essa semana, que a gente chama de Best Week. É um curso técnico em automação industrial, curso na área de desenvolvimento de sistemas, seja ele presencial ou semipresencial, além de curso técnico em eletromecânica, também presencial e semipresencial, curso técnico em eletrotécnica e, como eu comentei, né, o curso técnico em manutenção automotiva para aquele profissional que quer virar chefe de oficina. Além disso, existe o Colégio SESI, Internacional de Referência, com ofertas de vagas para 6º, 7º, 8º e 9º ano, que é o Fundamental 2, e também o ensino médio, 1º, 2º e 3º. Lembrando que o ensino médio ele é concomitante ao Senai, então quem entra para fazer o ensino médio no Colégio SESI Internacional de Referência também faz um curso do Senai integrado e sai no 3º ano, além de ter formado ele na educação ensino médio, ele formou numa educação também profissional. E para finalizar, eu quero falar aqui do Unisenai, que também está com vestibular aberto, com matrículas abertas, nos 3 cursos de engenharia elétrica, engenharia de software e engenharia mecânica, além do curso tecnólogo em automação industrial. Então, quer se preparar para o mercado, quer aprender uma profissão, quer ser protagonista do processo de ensino e aprendizagem, quer aprender a trabalhar em equipe, quer aprender a desenvolver suas competências transversais durante o aprendizado das competências técnicas, vem fazer o SESI, vem fazer o Senai, vem fazer o Unisenai, que com certeza tua vida vai mudar por meio da educação. Exatamente, a vida muda, né? A educação muda a vida de todos nós. E Daiane, e esses cursos todos, e esses empregos todos, essas vagas todas que você está ofertando também, não é? Exatamente, o Senai é um parceiraço nosso lá, quando a gente tem vaga, a gente já liga direto para o Vitor. Vitor, me ajuda a divulgar com seus alunos aí. Fecham as forças de vocês todos, né? Com a secretaria, tudo, né? Isso mesmo, e eu reforço, olha, tá procurando emprego, nos procure, mais uma vez eu falo, admita.com.br, pode entrar lá no site, ver as vagas, entre em contato conosco, vai ser uma satisfação. Eu falo, o prazer de ver uma pessoa empregada é muito grande. Muito bem. Marcão, se me permite, faltou falar sobre a forma como o pessoal faz contato. Então tem várias formas, eu vou citar 2 aqui, né? Uma das formas é entrar no nosso site, senaipr de Paraná.org.br, lá vai ter todas as informações de todos os cursos, e aí não só de Londrina, né? Como Santo Antônio da Platina, Arapongas, Apucarana e as demais cidades que a gente tem aqui no Paraná. Ou então, no caso, para a unidade de Londrina, WhatsApp, DDD 43 99949 5100. 99949 5100. Muito bem. Nós temos um último bloco para considerações finais, a gente já volta. E aqui eu percebo que até agora nós descobrimos e discutimos sobre várias dúvidas sobre empregabilidade. E todas elas nós estamos nos baseando sobre comportamento e educação. Cara, nós não saímos disso, comportamento e educação, né? Essas 2 coisas levam ao bom emprego, uma boa vida e uma cidade mais feliz. Porque foi esse o começo da minha fala, né? Uma cidade mais feliz, uma cidade com mais emprego, mais gente trabalhando, mais renda, né? Muito bem. Não sai daí, a gente já volta e o nosso bate-papo continua com Vitor Cunha e a Daiane sobre emprego. Muito bem, amigos, estamos de volta para o nosso último bloco, considerações finais. Lógico que com pouco tempo a gente não consegue nem decifrar todos esses segredos, na verdade a gente não consegue ser tão profundo em todos os assuntos, mas o mais importante é a gente provocar, né? Então, aqui pela Paiquerê 91,7, nós temos a oportunidade de provocar esse assunto para milhares e milhares de pessoas. Então, qual é a provocação? Uma cidade que precisa caminhar educação para ter empregabilidade com educação, né? Que a gente tem vários empregos 50 a mais, né? Que essas pessoas precisam se colocar bem no mercado, na verdade, que uma pessoa educada, que se comporte bem, terá melhores oportunidades, né? Por mais que você tenha um bom currículo, que você tenha muito conhecimento, nada vai desatrelar de você ser um cara educado, uma pessoa cordial, simpática, né? E que a gente tem escolas com muita qualidade como o sistema, né? Nós estamos falando aí sobre empregos que possam, as famílias e os empresários, os nossos amigos que estão nos ouvindo e assistindo, entender, eu gostaria de ter meu filho muito bem empregado, as oportunidades estão aí,
não é verdade? Mudou-se muito o comportamento, né, Dai? Você como psicólogo, mudou-se muito o comportamento dos lares, né? As mulheres trabalhando muito mais, né? Os filhos às vezes ficando a cargo dos professores para serem educados, e isso passa por vocês, né? O Vitor lá com os alunos e você também, Daiane, com a carga pesada de, às vezes, até os jovens para serem educados por vocês, não é isso? Exatamente. A estrutura familiar mudou muito ao longo dos anos, né? E como você falou, as mulheres foram para o trabalho, enfim, e muito do que aprendíamos há anos atrás, dentro de casa, valores, princípios, ética, passou para a escola, porque a família não dá tempo de treinar, então a escola ensina. A escola não dá conta de formar cidadãos, 40 alunos, ensinar valores. Não é o papel dela e não dá conta de fazer isso. Vai para o terceiro estágio. Caiu no empresário, né? Hoje o empresário está tendo que formar cidadãos, né? E aí, isso traz um peso muito grande. Por isso que quando a gente tinha pensado isso, mas eu não tinha verbalizado, nem escutado isso. É verdade, saiu da família, passou pela escola e está... Hoje está na empresa. Está na empresa. Né? E você terminou o último bloco falando a respeito de conversamos tudo sobre formação e comportamento, né? E se a gente pensar numa formação continuada, a gente tem empresas que têm que dar treinamento de como o funcionário deve limpar o prato após a refeição, né? Bom, que é mais do que reciclado no lixo do reciclado, orgânico, tem que treinar, porque o pessoal mistura tudo, né? Então, assim, são conceitos básicos, né? E que a gente precisa ensinar isso. A gente fala, eu vi um colega de trabalho falando assim, o óbvio precisa ser dito ainda. Cara, tá fazendo minha esposa conversar isso, cara. Meu, brincadeira. Então, só uma salientação. Só mais uma vez. O lar não dá mais conta. Exato. Papai, mamãe, vovó, titio não dá mais conta. Foi para a escola. Vai para a escola. A escola também não dá mais conta, os professores não dão mais conta, e aí esse sujeito, né, vai para o emprego. Empresa. A empresa agora precisa começar tipo assim, ó, senta direito, come direito, chega come na com hora. A boca fechada. Come com a boca fechada, limpa o banheiro, né, toma conta da amiguinha, dá descarga. Rapaz, é brincadeira, cara. E é isso mesmo? Não estão exagerando. Não, isso é comportamento básico, né? E isso também está lá. Não é, Vitor? Quando a gente vai para a sala de aula, a gente consegue trabalhar isso na escola. Então, vou pegar um exemplo aqui do curso técnico em eletromecânica, enfim. Lá existe um laboratório de tornearia. E, naturalmente, durante a operação do torno, você suja a máquina do torno, seja com óleo ou seja com o material que sai, a gente chama de cavaco. E aí, uma das competências que é trabalhada é ter a noção de que, ao terminar o meu trabalho ou fazer uma troca de turno, eu preciso limpar a máquina, algo óbvio. Mas é o que a gente trabalha desde os primeiros dias. Então, combinado lá com o professor e com toda a turma todos irão embora e a gente vai fechar o laboratório junto na hora que tudo estiver limpo. Porque se eu faço aqui na escola, e como eu disse, né, a gente leva a indústria para dentro da escola, eu saio já com essa atitude, com esse comportamento de saber que eu tenho que limpar a minha estação de trabalho. Porque tem indústrias que trabalham 7/24. Eu vou trabalhar 8 horas por dia. E o meu colega vai chegar, vai usar a máquina que eu sujei? Será que é justo que ele limpe aquilo que eu sujei? Não é justo. Faz parte do meu trabalho. É uma habilidade, um comportamento que eu tenho que ter adequado com aquilo que a indústria, no caso as empresas, esperam da gente. Então isso nos cursos do Senai, seja no SESI, seja no Senai ou seja no Senai, a gente trabalha como competências transversais que ficam dentro de cada disciplina, de cada unidade curricular trabalhada durante o curso. Competências transversais. Sim. É mais ou menos o seguinte, não é da nossa conta, mas a gente faz. Sim. Nós não somos pagos para isso, mas a gente faz. Ninguém falou para a gente fazer, mas a gente tem que fazer. É importante fazer. É uma percepção. Envolve comportamento. É o comportamento. Aquilo que eu faço em sala de aula, eu vou fazer na minha casa e vou fazer na indústria. Ou então, aquilo que eu faço em casa, eu vou fazer na escola e vou fazer na indústria. E a gente consegue colaborar com isso por meio das competências transversais contidas em todas as unidades curriculares, disciplinas de todos os cursos. Mas para a gente não sair daqui desanimado, depressão, tem esperança. Tem bastante esperança. Tem, eu acredito. Claro que tem. Eu acredito, Londrina fazendo 90 anos, dias melhores, mais empregos, a cidade mais bonita. Eu sempre sou um cara com muita esperança, sou uma pessoa extremamente otimista para tudo isso. Tanto é que agora, uma coisa que era impossível da gente comentar era uma pessoa com 50, 60 anos estar trabalhando. Eu dou de cara com várias pessoas trabalhando em caixa de supermercados que são extremamente simpáticas, queridas. Eu falo, meu Deus, que bacana que vocês estão trabalhando, que outras indústrias sigam o mesmo processo. Considerações finais, Daiane. Bom, primeiro te agradecer, viu? Imagina. Bacana, top, né? Tanta coisa que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também, que são coisas óbvias, né? De comportamento, educação, na verdade, como o próximo emprego pode estar tão fácil de se conseguir e de se perder também.
Eu que agradeço a oportunidade. E assim, é tão rápido, passa tão rápido o bate-papo, né? Mas se ficaram com alguma dúvida, se querem, né, o pessoal que está ouvindo quer se candidatar à vaga. Daiane, você não falou muito bem como é que eu elaboro o meu currículo, eu não entendi. Nos procure, a gente pode ajudar, né? Nós somos uma consultoria de gestão de pessoas. E Para podemos, isso mesmo, né? Exatamente. Tanto pessoas procurando emprego, empresários procurando pessoas para contratar, nós atuamos em todas as áreas de RH, então assim, estou à disposição para ajudar. Né? Nosso telefone 3328-2300 e também é nosso WhatsApp. Pode nos chamar no WhatsApp também. Marcão, obrigada, viu, querido? Que isso? Foi uma satisfação enorme estar aqui. Não, feliz demais. E aí, professor? Marcão, também uma satisfação estar aqui com vocês, com o Gustavo também, Daiane, sempre um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição, virei sempre que convidado. Eu sou um entusiasta do sistema FIEP, a gente está falando aqui da educação. A educação é uma das verticais de negócio do sistema FIEP, porque a educação transforma vidas, né? Ela muda o mundo. Mas para mudar o mundo tem que mudar você primeiro. E aí vai da atitude de cada um, buscar uma formação profissional, buscar uma formação de ensino médio, fundamental 2 ou educação superior, para conseguir, por meio da educação, transformar a si primeiro, para depois transformar a sociedade como um todo, transformar a cidade como um todo, transformar o mundo como um todo. Eu também quero colocar os telefones aqui à disposição, se caso você ficou com alguma dúvida, nossa equipe está à disposição, seja na unidade da Rua Belém, número 844, ou na nossa unidade ali do Jardim dos Bancários, lá na unidade do Dr. Celso Charuri. O telefone para contato é 43 99949-5100, 99949-5100, ou então no site do Sistema FIEP. O site no site do Senai, senaipr.paraná.org.br. A gente fica à disposição. Marcão, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar contigo aqui, principalmente quando o tema é empregabilidade e educação. Ah, que lindo, maravilhoso, não é verdade? Sensação de dever cumprido, principalmente porque eu atestei com vocês muitas coisas que eu tinha pensado e nunca tinha falado, principalmente sobre... Eu só vou encerrar com isso. Sai de casa, os pais não conseguem mais tomar conta. Vai para a escola, os professores não conseguem dar conta. Sobra para o empresário, para o comerciante, o patrão dá conta. Rapaz, é brincadeira. Estamos constatando isso. Mas temos esperança de dias melhores. Muito obrigado, Gustavo Santos, secretário do Trabalho, Emprego e Renda. Vitor Cunha, gerente regional de relacionamento e atendimento do sistema FIEP na região norte. Muito obrigado. Daiane Lucas, psicóloga, especialista em desenvolvimento humano, lá da Admita Recursos. Obrigado pela presença de todos vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele há de querer.